O verdadeiro motivo pelo qual você ainda não ficou rico, parte 1. Você já se perguntou por que você ainda não ficou rico? E antes de dizer que não liga para isso, seja honesto. Você trabalha mais do que muita gente. Estudou, se virou, abriu negócio, se reinventou. E mesmo assim, parece que tem alguma coisa que não encaixa. O dinheiro entra, mas nunca sobra. Quando sobra, some. Quando você ganha bem, vem culpa. Quando melhora, aparece o medo que você não sabe explicar. E aí você começa a achar que tem alguma coisa errada com você. Talvez você já tenha pensado que era falta de foco, de planejamento, de mentalidade. Talvez tenha acreditado que era só pensar como rico. Reprogramar, mentalizar e estudar e acordar às 5 da manhã e vencer. Mas por mais que você tente, sempre tem alguma coisa que trava, alguma coisa que escapa, alguma coisa que te puxa de volta. E é aí que eu entro. Porque o verdadeiro motivo pelo qual você ainda não ficou rico, talvez não esteja onde você aprendeu a procurar. Talvez o que te impede não esteja fora, mas também não esteja só dentro. Talvez o que te impede tenha nome, tenha estrutura. E hoje você vai entender o que é isso. O que me traz até aqui não é um tema, é uma urgência. Uma urgência que atravessa não só a minha escuta clínica, mas a minha própria trajetória. Porque tem algo que ninguém está dizendo com clareza. Melhorar de vida para quem nasceu do lado de fora não é só subir, é também romper. E toda ruptura deixa rachaduras. A ascensão social, quando acontece, não é só uma conquista, ela é também um luto, uma travessia, uma desautorização simbólica. E ninguém está nomeando isso com a seriedade que merece. O discurso público sobre pobreza e sucesso está saturado de romantizações, simplificações, fórmulas prontas e gurus que transformam o sofrimento em oportunidade de mercado. Mas o sofrimento é real, é denso e tem estrutura. Este canal nasce como uma resposta a este silêncio. Um espaço de aprofundamento, não de respostas rápidas. Aqui a gente vai falar de dinheiro, mas de um jeito que ninguém fala. Vamos falar da vergonha de ganhar, do medo de perder, da culpa por estar melhor, da paralisia diante das próprias conquistas. Aqui a psicanálise não é usada para ensinar você a ser mais produtivo. Ela é usada para escutar o que em você resiste a essa produtividade. Porque é aí que mora o sintoma. E é aí que começa o nosso trabalho. Este canal é para quem saiu da pobreza, mas não sabe o que fazer com a liberdade. Para quem empreende, mas se sabota. Para quem melhorou de vida, mas ainda vive como se tivesse que pedir permissão para existir. Para quem ainda não consegue gozar do próprio esforço. É para quem não quer mais ficar sozinho com essa angústia. E também é para quem quer pensar. Para psicanalistas, psicólogos, pesquisadores, estudantes ou curiosos que querem sair da superfície e tocar o que realmente fere, desorganiza, cala. Esse canal é uma aposta na possibilidade de dizer e, ao dizer, transformar. Ascender socialmente reorganiza a arquitetura íntima do eu. Não é apenas ganhar renda, diplomas ou endereços. É trocar de coordenadas simbólicas, de ritmos, de expectativas e de gramáticas afetivas. A psique precisa aprender novos códigos sem trair os antigos. O corpo precisa se adaptar a ambientes que exigem outras posturas. A palavra precisa se mover entre dialetos. A ascensão promete liberdade, mas convoca lutos. Abre portas, mas cobra pedágios invisíveis. O mérito existe, mas não conversa sozinho com a história, com a classe, com a racialização, com a memória. É nesse intervalo que aparecem os efeitos psíquicos mais intensos. Irei introduzir agora alguns assuntos que abordaremos nessas trajetórias de conteúdo. Euforia e luto. A alegria da conquista costuma vir acompanhada de uma tristeza discreta. Eu me vejo feliz pelo que alcancei e, ao mesmo tempo, me percebo enlutando versões de mim que não cabem mais, territórios que eu já não frequento, linguagens que já perderam a naturalidade. A ascensão, neste sentido, é uma migração psíquica, é como uma catástrofe, e isso implica despedidas. Se eu não reconheço esse luto, ele retorna em irritação, desinteresse, apatia ou um cansaço que não tem explicação aparente.
Quando eu passei no vestibular, foi como receber uma carta de alforria. Eu me vi numa estação lotada, o trem fechando a porta, apenas uma vaga, eu chegando atrasado, pulei, entrei e sentei no único lugar vazio. Essa é a imagem da minha aprovação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A euforia me tomou por inteiro. Uma alegria que só seria superada no dia da minha formatura. Naquela época, uma menina de classe média da minha igreja, de esquerdinha, estudando pedagogia na PUC, jogou um balde de água fria dizendo que essa empolgação só existe no primeiro semestre. Eu me blindei na mesma hora e sustentei para mim que ficaria empolgado o resto dos anos na URGS. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui feliz, empolgado, eufórico do começo ao fim. No dia 1, depois da formatura, eu caí em queda livre. Eu tinha planejado a vida até ali. Acabou. Puf, esse era o cume, o topo da montanha. Não havia mais roteiro. Eu caí em depressão. No momento em que todos esperavam uma grande alegria, eu entrei numa depressão profunda. E foi aí que começaram os conflitos de identidade no processo depois da ascensão social, os mais profundos. Claro que houve conflitos durante a formação, que eu vou contar para vocês em outros vídeos, mas agora eu quero focar na dobra entre a euforia e o luto. Acabou. Eu nunca mais seria o mesmo. Eu passaria a ser reconhecido pelo que conquistei e pelo que estudei. Existe angústia e desamparo de qualquer aluno que se forma. Aquilo que dizem, né? Me formei e agora? Mas esse era o menor dos meus problemas. Eu vim da extrema pobreza. Eu faria dinheiro, sim ou sim. Essa não era a questão. Eu tinha certeza que eu seria bem-sucedido em tudo que eu fizesse, em tudo que eu colocasse a minha mão. A minha angústia vinha de outro lugar. Eu não conhecia ninguém. Meus pais não têm nome. Eu não tinha rede de parceria, não tinha capital relacional, nem familiar para me colocar, para me indicar, para me encaminhar pacientes. Era eu por eu mesmo, como sempre. Foi aí que eu comecei a produzir conteúdo na internet. Culpa e dívida imaginária. A lealdade inconsciente às origens pode transformar o sucesso em motivo de culpa. Quem sou eu para ter mais do que os meus? Por que eu e não meu irmão, meu amigo, meu vizinho? Sem nomear esse sentimento, o super-eu meritocrático se torna punitivo. Ele exige provas permanentes de inocência diante da própria ascensão. Eu começo a compensar, a doar além do que posso, a dizer sim quando precisa dizer não, a me sabotar em momentos decisivos, como se precisasse pagar uma dívida infinita, vergonha e exposição. A mudança de classe expõe erros, sotaques, lacunas de repertório. O corpo denuncia o desconforto. A linguagem tenta performar pertencimento e, muitas vezes, se enrijece. A vergonha é um afeto socialmente distribuído. Quando não é trabalhada, ela vira silêncio defensivo, arrogância, ironia constante, superioridade moral ou humor corrosivo que evita intimidade. Aprofundarei esse tema em outro vídeo. Síndrome do impostor e hipervigilância. Entrar em espaços historicamente que não foram construídos para gente como eu produz hipervigilância. Eu monitoro tudo. Eu estudo 2 vezes mais, reviso 3 vezes mais, preparo respostas perfeitas. O desempenho cresce, mas cresce junto à ansiedade. O corpo não desliga nunca. Eu confundo cuidado com controle. A sensação de impostor não desaparece, apenas muda de cenário. Quando eu estava na universidade, eu queria ser o melhor em tudo. Gastava uma grande energia ensaiando para apresentações de trabalho. Eu queria ser notado. E a habilidade com a fala é forjada pelo pobre. A clivagem de pertencimento. A alternância de códigos faz parecer que existem 2 eus. Um que fala com a família, outro que habita a universidade ou a empresa. Em excesso, essa alternância vira uma clivagem. Eu me sinto sempre deslocado, longe demais para voltar, estrangeiro demais para ficar. É a dupla consciência descrita por quem analisou a experiência da racialização e da mobilidade social. Ver-se pelos próprios olhos e pelos olhos de um outro que não me reconhece por inteiro. A solidão na ascensão social, isolamento e recuo afetivo. A ascensão reconfigura os vínculos. Alguns adoecem por inveja e ressentimento. Outros se preservam, muitos se transformam sem manual. Para evitar conflitos, eu me isolo. O isolamento preserva, mas também empobrece a vida emocional.
Sem rede, a solidão amplia fantasmas de queda e fantasias de autossuficiência. E a relação com o dinheiro? O dinheiro passa a carregar funções psíquicas contraditórias. Ele vira escudo contra o retorno à pobreza e, ao mesmo tempo, objeto de culpa. Pode aparecer consumo performativo para provar que pertenço ou avareza defensiva que impede usufruto. Enviar recursos a famílias pode ser gesto de amor e também pacto silencioso de autoaniquilamento. A régua não é a quantidade, é a liberdade. Se o dinheiro me governa pela ansiedade ou pela expiação, não há liberdade. Corpo e sintomas. O corpo fala a língua da classe. Insônia, bruxismo, gastrite, dores de cabeça, cansaço difuso, compulsões alimentares, dificuldade de relaxar. A ascensão altera o calendário do corpo. Novos ambientes exigem outra presença. Sem cuidado, o corpo paga a conta. Transferências no trabalho. Chefes e instituições assumem papéis parentais em busca de reconhecimento. Eu repito, infâncias. Agradar, não decepcionar, merecer amor. A crítica vira abandono, o limite vira rejeição. A resposta pode ser submissão ou rebeldia crônica. Em ambos os casos, o desejo fica prisioneiro de fantasmas antigos. E, claro, o trauma da pobreza. A pobreza não é apenas a falta material. Ela imprime marcas no tempo psíquico, no modo de desejar, na experiência de segurança e no circuito de confiança. Mesmo em outro patamar social, as marcas operam. Eu subestimo as minhas conquistas, desconfio dos prazeres legítimos, preparo a queda antes dela existir. Elaborar o trauma da pobreza é tratar dessas inscrições para que a ascensão não seja apenas geográfica, mas também simbólica. Chamo de trauma da pobreza a ferida psíquica que se instala quando a escassez material se combina com o desmentido contínuo das experiências do pobre, sobretudo na infância. Não é apenas a falta de dinheiro que corrói o eu, mas a sequência de cenas em que a criança percebe o que vive, busca nome e amparo e encontra no mundo adulto incredulidade e moralismo. Ferenczi descreveu esse mecanismo do desmentido como núcleo patogênico das situações traumáticas. Algo acontece, a criança tenta dizer, o adulto nega, e a negação perfura mais que o ato inicial. O acontecimento rompe, o desmentido desestrutura. É nesse duplo movimento que a pobreza se torna trauma. A infância já é atravessada por traumas estruturantes. Desmame, treinos de asseio, entrada nos convívios, nas regras, exige dos adultos um gesto difícil. A família precisa se adaptar à criança e não exigir que a criança se adapte à família. Quando os pais recordam a própria infância, suavizam a dureza e previne os pequenos nesses processos de passagens. Essa inversão é o que salva. Quando falta, instala a violência do costume que ordena a criança, que adultiza antes do tempo. Nos meios pobres, quase sempre essa direção investe. É a criança que se adapta aos adultos e ao mercado, resultando em uma maturidade apressada que cobra juros altos do psiquismo. A escassez multiplica os traumas civilizatórios. O que, em condições estáveis, poderia ser simbolizado como lei compartilhada, na pobreza aparece como um capricho da circunstância. A criança aprende que o mundo dos adultos, ao contrário das coisas, muda de ideia, promete e desmente. O único ser que mente é o humano, e essa inconstância mina a confiança necessária à adaptação. O resultado é um superego armado cedo, excessivo, temido por exigências e ideais inatingíveis, e um caráter que se fecha em reações automáticas para sobreviver. É a pedagogia da dureza e do sofrimento, que no fim cobra o seu preço em culpa e raiva. Para formalizar a teoria, penso o trauma da pobreza em dois tempos. O primeiro é a experiência concreta de privação, o racismo, vulnerabilidades, violências infantis e outros abusos. A fila do posto, a comida que não chega, o trabalho infantil, a violência policial na esquina. O segundo é o desmentido social e íntimo. Ah, isso não é nada, falta esforço, quem quer consegue. É nesse segundo tempo que a ferida se torna desestruturante, porque nega à criança a chave de leitura do vivido.
Sem reconhecimento, a tradução psíquica falha e surgem clivagens do eu, anestesias afetivas, memórias encapsuladas. Você precisa começar pela casa. Não tem como recuar. O esquecimento da própria infância torna o adulto míope para os estágios difíceis que toda criança atravessa. O desmame, o treino de asseio, a proibição apressada dos maus hábitos e a passagem para a vida adulta são traumas civilizatórios. Em condições suficientemente boas, cada um deles pode ser acompanhado, explicado, atravessado, com menos estrago. Quando a pressa e o moralismo tomam a dianteira, esses espaços se tornam escorregões. A criança precisa ouvir que os corpos sentem, que há prazer e lei, que a verdade protege. Quando a família não se adapta à criança, educa-se mais por medo do que por cuidado e fabrica-se caráter como se fosse trincheira. É nesse terreno que Ferenczi recoloca a realidade externa no centro do problema do trauma. No choque, a primeira reação do aparelho psíquico é um rompimento da continuidade que pode se parecer com uma psicose breve, uma saída de cena para não desabar junto com ela. Se nesse momento a criança encontra um adulto presente, terno, sincero, a experiência costuma ser digerível. Se encontra o desmentido, o acontecido perde nome, abrigo e o traumatismo ganha valor patogênico. Aqui está o coração ferenziano que me interessa. Não basta que algo duro aconteça. O que sela a ferida é a afirmação de que nada aconteceu. A frieza que manda a criança obedecer ao silêncio como se fosse lei. A progressão traumática da criança ferida torna-se um adulto miniatura para dar conta do insuportável. O bebê sábio. No cenário da pobreza, essa prematuração se naturaliza e é até celebrada. A criança que ajuda em casa aos 8 anos de idade é elogiada pela sua responsabilidade, enquanto a sua infância é penhorada. A clivagem protege, mas cobra. A parte que trabalha não confia na parte que sente, e a que sente aprende a calar. A pobreza tensiona o circuito entre introjeção e incorporação, onde, em condições suficientemente boas, haveria introjeções de leis, cuidados, limites como elementos do eu. A miséria empurra para dentro objetos brutos, não metabolizados. A incorporação a esse expediente de emergência, quando a introjeção se torna impossível. A criança incorpora segredos de vergonha, restos de humilhação, um não mereço que não encontra palavras e se aloja como um corpo estranho. O trauma da pobreza também opera pela identificação com o agressor. Quando a lei chega como humilhação, a criança se defende introjetando um tom punitivo para usá-lo antes que o mundo use contra ela. No território da pobreza, o efeito é conhecido. Meninos rígidos consigo mesmos, intolerantes com a fragilidade dos outros, severos para evitar se sentir-se vulneráveis. A moral que nasce daí não é virtude, é colete. Remato, então, o conceito, o trauma da pobreza é a forma específica pela qual a privação material se torna desestruturante quando encontra a negação do vivido. Há ainda confusão de línguas entre o desejo de ternura da criança e a linguagem de paixão ou de poder do adulto. Em contextos pobres, essa confusão fica ainda mais confusa. Por quê? Além da dureza dentro de casa, chegam mensagens sociais atravessadas, cheias de enigmas sobre valor e mérito. São mensagens que o adulto transmite carregadas de um sentido que ele mesmo não entende direito. Na pobreza, o que atravessa corpos e casas é ambíguo. Diz que o pobre vale pelo que aguenta, que dor é sinal de nobreza, que dignidade é nunca pedir. A criança ouve isso, tenta traduzir, mas não enxerga essa tradução funcionando na realidade. Ela pensa, bom, o meu pai está se matando de trabalhar, minha mãe está se matando de trabalhar, todo mundo ao meu redor está se matando para trabalhar e nada muda. Entra político, sai político e nada acontece. Os políticos só aparecem na época de eleição. Prometem, sorriem e nunca cumprem. É nesse momento que a criança percebe que os dizeres dos adultos, quem quer consegue, trabalhe duro que você chega lá, não se sustentam em um mundo real. É como se a vida desmascarasse esse discurso. Quando essa tradução falha, a mensagem não se dissolve. Ela se aloja no corpo como uma intrusão. Isso deixa o erotismo curto de ar. E aqui eu falo da capacidade própria de desejar, de se encantar, de se abrir para a vida.
O prazer fica com prazo de validade, como se houvesse sempre alguém pronto para cortar a festa no meio. E a ética também fica exausta, porque viver se torna obedecer a um código de sobrevivência, onde tudo é sobre suportar, aguentar, resistir e nunca sobre fruir, escolher ou descansar. É a vida reduzida a segurar o fôlego e continuar, ao invés de respirar fundo e viver. Na clínica, o trauma da pobreza reaparece na transferência com expectativa de desmentido e prontidão para agradar. O paciente chega prevenido, sabendo que falar de dinheiro, de vergonha, de inveja de quem tem é perigoso. Sabe que o adulto, na figura do psicólogo, pode adestrá-lo a acordar mais cedo para pensar positivo, olhar para o espelho e repetir frases como se fosse um imbecil. Isso definitivamente não é psicanálise. Ferenczi, atento à hipocrisia profissional, pediu que o analista reconhecesse o trauma no próprio campo transferencial, para não repeti-lo com a autoridade de quem cala, corrige e se esconde atrás da técnica. É um lembrete ético precioso, especialmente quando a desigualdade atravessa o setting como uma terceira pessoa. Ouve-se que não é nada, que falta esforço, que quem quer consegue. O resultado é um resto intrusivo que não encontra tradução e se aloja como um corpo estranho. O aparelho psíquico, que deveria introjetar cuidados, limites, como alimentos do eu, perde essa rota e improvisa. Em vez de incorporar a lei boa e a previsibilidade, incorpora segredos de vergonha e crenças de não merecimento. Ao contrário da introjeção que amplia o eu, o que entra cru e fica. Essa derrota da tradução é o mecanismo íntimo pelo qual a pobreza vira trauma. E muitas terapias psicologizantes reatualizam e retroalimentam o trauma. Do ponto de vista social, a teoria exige um gesto sóbrio. Não é preciso inventar modas. Basta lembrar do velho princípio de que o adulto se adapta à criança. Políticas e instituições que humilham a cada passo, que moralizam a fome, que burocratizam o cuidado, replicam o trauma. Se queremos sujeitos menos crivados, precisamos de ambientes menos desmentidores. A mesa posta, o horário previsível, a palavra que cumpre, o professor que não ridiculariza, o posto de saúde que atende na hora. Não são utopias da nossa cabeça, mas formas concretas pelas quais a cultura se torna asseguradora do psiquismo. Resumindo o núcleo da minha teoria, o trauma da pobreza é uma matriz traumática que se forma quando a privação material encontra o desmentido simbólico. Opera em dois tempos: produz clivagens e prematurações, favorece a identificação com o agressor e substitui introjeções por incorporações. Cura-se quando o ambiente volta a se adaptar-se ao pequeno, quando o reconhecimento substitui o sermão, quando a fantasia volta a circular e quando o analista suporta sua parte na desigualdade sem atalhos pedagógicos. A tradição nos oferece o roteiro: cuidar primeiro, educar depois. Os antigos sabiam. O resto é a conversa que troca pão por palestra. Se a fome de sentidos acorda cedo, a clínica precisa acordar antes dela, não para dar lição de moral, mas para acender a luz da cozinha. É simples, radical e humano o suficiente para desfazer traumas, inclusive da pobreza. Como lido, então, com esses desafios emocionais? O que sustenta a travessia sem me endurecer ou me desfazer? Abaixo deixo o link dos nossos encontros mensais da nossa comunidade Exilados de Classe. Lá é o espaço onde eu irei te ajudar de forma prática a lidar com essas questões, dúvidas ou dificuldades do dia a dia. Dar nome é cuidar. Sem nome, o sintoma me governa. Eu preciso nomear culpa, vergonha, orgulho, medo da queda, inveja recebida, inveja sentida. Nomear não é acusar ninguém, é descrever para poder escolher. O que tem nome pode ganhar lugar e medida. Nos vemos lá. Meu nome é Carleton, eu sou psicanalista. Se você precisa de um espaço seguro de escuta, entre em contato comigo pelo link na descrição do perfil. Ficamos por aqui.